Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre os comprimidos que são utilizados aí para facilitar a ereção peniana, tá certo? Aqui no Brasil são utilizados basicamente três moléculas, que a gente vai se ater basicamente mais nas que a gente mais prescreve, que é a tadalafila e a sildenafila. A primeira pergunta, que é pouco perguntada aqui, mas que é o mais importante, é como que essa medicação funciona. Essas medicações funcionam da seguinte forma: eles são facilitadores da ereção. Como é que funciona isso? Eles chegam no pênis e inibem a enzima que inibe a ereção. Eles são inibidores da fosfodiesterase. Então é uma medicação muito boa. O que acontece? O paciente precisa ter o estímulo sexual e ali, na hora da relação, ele fica com o pênis flácido, então ele está vendo ali que não está aquela potência desejada, ele vai poder lançar a mão dessas medicações. Então, quais são essas medicações que são as mais utilizadas? A gente vai se ater aqui basicamente na tadalafila e na sildenafila. Qual é a grande diferença dessas duas substâncias, doutor Paulo? A diferença se dá no tempo que essa substância fica circulando no organismo. Por exemplo, o tadalafila, ele fica ali no organismo em torno de 24 horas em andamento. Então ele é muito bom para quem tem uma vida sexual bastante ativa, né? Que ele tem várias parceiras ou então tem 3 a 4 relações durante a semana. Por quê? Porque ele pode ser requisitado a qualquer momento para ter uma relação. Então, muito boa essa medicação, porque o paciente pode tomar ali o tadalafila de 5 mg e ele vai ficar circulando no organismo, então o paciente vai estar sempre pronto para ter uma relação. A sildenafila, que é o Viagra, ele é bastante utilizado para pacientes que não têm uma vida sexual ativa, né? Ele vai ali, por exemplo, durante um mês ele tem 2 ou 3 relações, ou então mora longe da parceira e acaba que em um ou outro momento ele vai precisar dessa medicação. Então ele é bom para se utilizar porque ele não fica muito tempo circulando no organismo, fica ali um pequeno período. Uma das perguntas mais encontradas aqui, que a gente vai responder para vocês, é: quanto tempo antes da relação eu tenho que tomar essa medicação? O ideal é o paciente tomar essa medicação 30 a 1 hora antes da relação, porque aí ele vai ter um bom desempenho naquele momento da relação. Por exemplo, se você vai ter a relação agora, tomar agora não é o ideal, porque vai demorar a absorver ali 30 a 60 minutos, então não vai ter um bom desempenho se você já estiver na iminência de ter a relação sexual. Outra pergunta muito importante é se essa medicação tem que ser ingerida de estômago cheio ou de estômago vazio. O que a gente recomenda é que o paciente faça o uso dessa medicação de estômago vazio, porque vai facilitar a absorção, mas de estômago cheio também pode fazer a ingestão, só que vai demorar mais a absorção, então o efeito vai demorar um pouco mais para ser atingido. Outra pergunta boa e demais e muito encontrada aqui é se pode tomar essas medicações associada ao álcool. Eu vou sair com a gatinha ali e aí vou tomar um vinho, tomar uma cerveja, posso ou não tomar essa medicação? O que a gente recomenda é que o paciente não fique embriagado, vai tomar 1 ou 2 taças de cerveja ou vinho e tomar medicação associada, porque o estado de embriaguez ele acaba que prejudica a ereção, então vai ter um prejuízo nesse sentido, mas 1 ou 2 taças não tem nenhum problema. Outra pergunta bastante frequente é: doutor, eu tenho pressão alta e eu sou diabético, eu posso estar usando essa medicação? Pode estar usando sim, sem nenhum problema. Qual é o grande problema dessa medicação que muitos têm medo? A sildenafila e o Viagra, a tadalafila, eles não podem ser ingeridos em pacientes que tem um histórico recente de revascularização do miocárdio. Um histórico recente se estende aí no período de 6 meses após a cirurgia, quando o paciente está utilizando aí medicações como, por exemplo, o nitrato, né? Então não pode ser utilizado nesse período. Fora essa janela, quando o paciente já estiver liberado para atividades físicas, para ter relação, ele pode estar utilizando sem nenhum problema. Então, essa é a única contraindicação dessas medicações, né? Fora alergias, por exemplo. Fora isso, a gente também tem outras perguntas que são até bem básicas, né? Que a gente tem que falar. Por exemplo, se essa medicação vai fazer mal para a minha saúde. Na verdade, a disfunção erétil, a impotência sexual é um problema de saúde, você está sofrendo com isso. Então essas medicações vão fazer bem demais para a sua saúde, porque você vai ser restabelecido o seu ânimo, a sua potência sexual. Então são medicações excelentes e que você pode estar sim utilizando.
Qualquer dúvida sobre esse assunto, você pode deixar aqui nos comentários, no nosso canal ou aqui no nosso Instagram, que nós vamos estar aí respondendo todas essas dúvidas, tá certo? Não tenha vergonha, quem responde as perguntas sou eu mesmo, e o nosso local de atendimento é aqui no centro de São Luís, na Urocentro. Você pode estar vindo aqui nos fazer uma visita, se tiver com esse problema, que a gente vai estar em busca dessa solução. Dr. Paulo Roberto, nosso Instagram é urologista Dr. Paulo Roberto, estamos também no YouTube, no Google e no TikTok, tá bom? Um forte abraço. Lembrando, medicações para impotência hoje são o melhor tratamento que existe. Tadalafila, Cialis, Sildenafil, Viagra, você pode estar utilizando com acompanhamento do urologista sem nenhum problema. Um forte abraço.